This is the way. Ah, yes. This is the way. Ah, yes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Cadê a Hipótese Ruth? Apresentado por mim, Paulo Bódio, e pelo sobrevivente Gabriel Gaudêncio do Rego. Ele sobreviveu! Gabriel, bem-vindo ao mundo! Que retorno, hein? Que retorno. Fui Paulo Borgio e voltei. E digo mais uma coisa, estávamos parados 2 semanas, eu enviei pedidos, clamores para que pudéssemos voltar o quanto antes. Atravessei quase o rio, qual o rio lá dos mortos? Na Grécia, nos mitos gregos? Tem um rio desse, não tem? Atravessei e batei o pezinho na água assim, eu voltei. Eu falei, não vou atravessar esse negócio agora, não tô com preguiça. Rapaz, Então, eu estou de volta. foi feio, hein, cara? Foi, já vi mais bonito, viu? Mas essa aí foi forte, foi forte. E você agora tá bem, né? Porque a gente tá nessa sala fechada gravando isso, eu não pretendo... Eu acredito que sim, viu? Vamos descobrir na próxima semana. Se eu sintoma a minha vida, viu? Muito bom, mas isso foi o quê? Foi gripe? Cara, foi uma gripe. Eu falei até pra Lili, falei, Lili, você que já pariu um parto natural, sem anestesia, agora você sabe a dor que o homem gripado tem, né? O que ele sente quando tá gripado. Imagina que ela ficou bem feliz, né? Vamos ver. Não, foi difícil, foi difícil. Foi a gripe, mas pegou forte, virou pneumonia. E aí tava querendo virar mais coisa. Eu falei, calma. Não vire Não, tudo. vire não, tá de boa. E agora tô bem, Você tá bem? tô bem. Muito bom. Vou dar uma tossidinha uma vez ou outra aqui, mas Tosse pra lá. pronto, melhorei agora. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso. Pra quem tá escutando o episódio de hoje, então, a gente ficou 2 semanas sem gravar episódios. Então, pra quem acompanha a gente semanalmente, a gente pede aí desculpas. A gente promete criar algum tipo de redundância no sistema. Importante. Eu tentei, Gabriel, nesse período, selecionar novos parceiros de podcast. Ah, eu senti que a fila anda, né? A fila anda, cara. Eu falei assim, bom, vai que ele morre, é melhor. É melhor que eu morra, cara. É melhor que eu, né? Ah, tá. Já vou me preparar, né? Ah, bom. Eu falei, vai que ele morre é melhor. Eu falei, puxa, Não vai que você morre melhor, mas vai que morre é bom, eu já tô preparado. Preparado, Não dá pra... fez alguma seleção aí? Não? Aí eu tentei, cara, eu fiz umas tentativas, entrevistei uma galera. Boa. Fiz vários pilotos aqui, a gente fez várias gravações. Foi muito bom. Foi legal, bom. Foi muito bom. Você viu que, na verdade, eu sou altamente substituível, né? Acho que esse é meu poder. Eu sou muito bom, porque qualquer pessoa me troca no momento aí. Cara, foi muito bom. Tudo bem. As piadas melhoraram, Boa. eram só boas piadas. É porque pra mim só sobra o Rego, né? Sempre. Sempre quero essa piadinha. As pessoas não gostam dessa piadinha. Eu sempre quero essa piadinha. Eu não vou falar o sobrenome das pessoas que eu entrevistei, porque senão eu vou ofender as pessoas. Enfim. Pior que meu sobrenome, né? Não, tô inventando agora. Boa, tudo bem. Mas é isso, Gabriel. Eu fiz umas tentativas. Inclusive, tentei até ver se a Ruth ela poderia gravar. Essa Ruth Mas tem a que gente tem uma chegar em promessa. 10 mil pessoas ou 10 mil reais. Ou 10 mil reais, cara. Não chegou nenhum Não real. chegou nenhum nem outro ainda. E então, aí quando eu vi, cara, que ninguém se candidatou a gravar, os que vieram no seu lugar eram ruins, cara. Os caras eram ruins. Era mesmo? Muito ruins, só piada errada. Pra ser cara. pior que eu, tá Aí foda. eu falei assim, bom, vai, vamos com o Gabriel mesmo, vamos rezar. Aí eu acendi uma vela, Boa. né? Rezei muito por você, cara. Tua vela funcionou. Funcionou. Aqueles 15 remédios que eu tomei também. Só deu uma forcinha. Não, foi só uma forcinha básica. Foi uma forcinha pra você. Eu queria agradecer, inclusive, o pessoal do Hospital Samaritano, hein? Foi, poxa, atendimento bom, rápido, efetivo. É mesmo? Foi. Passaram medicamentos bons, adequados. Que bom, cara. Bacana. Fico feliz, Fico velho. feliz também com eles. Mas muito bom. Mas eu tô brincando. Já mudou o nome, já tava trocando. O Rafael. Valeu, Paulo. Brincadeira. Mas então, ô João, então
Mas é o seguinte, Gabriel, é brincadeira. Não pensei em te substituir. Você é insubstituível. Pô, obrigado, Você tá cara. na minha vida há quantos anos? 12 anos. 12 anos. Isso vai virar uns 30 ainda. Vamos ver se tá ok. Não. Vamos saber um pouco. É só não me passar nenhuma dessas viroses. Ô, Gabriel, mas beleza, mas a gente está agora aqui de volta no nosso podcast Cadê a Hipótese Ruth? E estamos aí naquela nossa sequência Ah, sobre empatia. já vai na trilogia agora. Agora é a trilogia, é o terceiro dia de empatia. Fala uma coisa, você, enquanto estava doente, o que você achou? A gente já discutiu vários lados da empatia, né? O lado bom, o lado ruim e tal. Você sentiu os dois lados? Olha, eu senti, na verdade, muita coisa não, né? Eu senti muita febre, muito cansaço. A empatia eu senti o cuidado da Lid, foi me Aham. cuidou, da família. Eu senti uma empatia inicial de falar, pô, o cara tá morrendo, né? Uhum, Mas eu também senti depois um pouco do cansaço ainda do meu sofrimento, né? Eu entendi. tava sofrendo, é um negócio que cansa os outros mesmo. Se der aquela história da angústia pessoal, o cara vendo que É, dá uma cansada, né? O sofrimento alheio. aquela ideia da pessoa tá sintonizando com você, tá vendo você mal e vai ficando mal. Vai ficando mal, cansado. E aí entra aquelas discussões engraçadas que ela falou, né? Que as pessoas ao redor falam assim, pô, cara, tem que dar o gás, melhora aí, já tá uma semana já, essa gripe já passou e tal. Só que tava com pneumonia e não sabia, né? E Meu. falava, cara, não tô melhorando. Aí ela depois ficou mal, falou, não, bicho, desculpa, tal, não sabia se tava com isso. Eu falei, não, de boa. Mas é esse lugar de você ver que parece que dá esse contágio, né, dessa energia, do sofrimento, do cansaço. Mas eu sou um doente bom, eu acho que eu sou um bom doente. Eu sou um doente tranquilo. Gabriel, nisso que você está falando é uma coisa interessante, né? Porque a pessoa vai e acha, bom, vamos melhorar aí, né? Já deu e tal. E só que ela não está conseguindo entender você inteiramente, né? Porque ela não consegue ler tua mente, ela não consegue ler completamente, né? Mas eu acho que essa questão é interessante, pô, porque aí começa assim, ela vai entender inicial, porque ela vê que a pessoa tá sofrendo, ela entra nessa mesma frequência de entender, pô, tá cansado, e a partir disso vai tentar entender as necessidades que eu tenho e vai atendê-las. Uhum, Então, esse cuidado inicial é legal, mas chega um ponto também que chega um momento das necessidades dela, né? sim, E aí que eu começo, na verdade, como doente, cansado de atrapalhar, criança Claro. nova, etc. claro, E aí você vê que começa a falhar essa perspectiva do entendi. lugar do outro. Não é que falha, assim, começa algumas demandas pessoais se tornam maiores e mais emergenciais, eu acho. Uhum. E aí você falando da empatia, eu fiquei pensando nisso, a empatia ela funciona, mas é também situacional, né? Uhum, Chega um ponto às vezes que você tá com pressa, tá sem tempo pro outro. uhum, Então aquela questão, alguém pede uma coisa na rua, às vezes você tá fala, pô, vai ser um mal danado ajudar essa pessoa, cara. Um Uhum. colega que faz um pedido bem complexo, fala, meu Uhum. Deus do céu. uhum. E aí esse lugar depende dos custos pessoais, né? Então acho Pois que é, isso ficou bem aparente também. pois é. É. Então você acha que a compreensão sobre o teu sofrimento ela existia, mas começa a ter um custo alto e com isso também não necessariamente todo mundo vai ajudar o tempo inteiro. Chega um exemplo, você está num ambiente de trabalho e alguém está com problema, você fala, vou tentar ajudar, aí você dá, ó, às vezes, uma ajuda direta, de conversa, uma ajuda material, ó, às vezes dá uma permissividade da pessoa falar, não, não precisa vir e tal, Uhum, e você vê que a pessoa depois volta uma segunda semana com o mesmo problema, terceira semana, chega um ponto que você fala, Entendi. peraí, Já deu, né? já deu, né? Uhum. Então, esse lado da empatia. Não, claro que se eu ficasse doente de verdade, certamente, Uhum, né? uhum, Lide, cuidaria, né? uhum. Minha família. Mas acho que existe um movimento maior, né? Que as pessoas vão fazendo coisas, trabalhos, demandas. Sim. E aí chega um ponto também que as pessoas elas querem ajudar as outras, mas até o ponto que a ajuda seja funcional. Se você vê que não está funcionando depois de uma, duas, três semanas, como já existiu com colegas de trabalho, por exemplo, né? Que chega uma hora. sofrimentos. Aí você começa a ficar angustiado. Uhum. E aí a tendência é o contrário. Você fala, não, vou ajudar, mas eu vou me afastar, inclusive, né? Você até se afasta, aquilo que a gente discutiu no episódio sobre os trabalhos inclusive do Paul Bloom, né? A gente falou bastante Isso. sobre isso. Agora, Gabi, hoje acho que a discussão que a gente pode fazer, além dessas que a gente começou, e vai chegar nisso automaticamente, o quanto também sobre isso que a gente fala sobre, né, essa discussão sobre empatia, tem muita relação com até uma visão ocidental sobre o mundo e sobre as pessoas, o quanto ela é precisa ou não. O que eu quero dizer com isso? O quanto de fato a gente consegue
entre aspas, ler a mente dos outros ou não, o quanto de fato a gente consegue se colocar no lugar do outro ou não, a ponto da gente entender completamente o sentimento alheio e sentir, né, essas coisas que a gente está discutindo de empatia cognitiva e empatia afetiva. E aí, o episódio de hoje, a gente vai navegar um pouquinho na discussão da antropologia da empatia, né? Olha que legal. Não é? Acho que é um caminho legal para a gente ver como que é empatia em outras Culturas? culturas, em outros povos, em locais onde na linguagem a palavra empatia, inclusive, nem existe, né? Porque essa é uma discussão interessante, né? Se não existe a palavra, se não existe a definição do conceito, como que se manifesta, né? O que que é empatia para povos que não têm uma palavra? Será que todo mundo vê do mesmo jeito? Mas é uma discussão interessante isso, que não tem a mesma palavra diretamente, mas deve ter algo parecido, eu acho. Imagino eu, né? Parece que sim. Parece que sim, porque essa discussão de saudade no Brasil, a pessoa fala, ai, saudade só se tem no Brasil que fala saudade. E Peraí, bicho, a palavra, o sentido, assim, que a palavra engloba, você tem vários termos em inglês, Uhum, outras línguas que falam tanto quanto que todo mundo sente saudade, eu acho, sim. sente. Mas será que o jeito. Eu imagino que sim, mas será que o jeito que a gente define e a forma como a gente expressa, ela acaba não tendo realmente essas variáveis Culturais, culturais, contextuais, e que isso faz com que a gente até tenha uma visão de mundo diferente. diferente, ou uma visão de quem é o outro diferente, ou até a capacidade da gente entender o outro de uma forma diferente. E aí a gente precisa não mais só dos psicólogos, mas a gente precisa dos antropólogos. É verdade, é verdade. E tem uma linha de estudos muito forte nisso, né, da relação da linguagem com o pensamento e essas diferenças culturais, né? É. Eu acho que tem semelhanças, acho que a cultura vai dar essas impressões e expressões diferentes mesmo, viu? Vamos falar um pouco de então antropologia e Então empatia. vamos nessa linha aí. Essa questão da empatia, para a gente ver, né? A gente que é da psicologia e das neurociências, e quem é de outras áreas, e quem nem é de nenhuma área dessas, meio que dá como certo que existe empatia, e empatia é um construto relativamente bem definido. A gente já viu que não é exatamente assim, mas, né, que é um construto ok, tem empatia afetiva, empatia cognitiva e tal. Mas aí quando a gente vai olhar para outras áreas, não necessariamente essa é a visão dominante. E quando a gente vai olhar para a antropologia, são poucos os estudos que falam sobre empatia. Interessante isso. E assim, o fato da gente já estar no terceiro episódio é porque deve ser importante, né? Eu acho. Não é? Tanta gente estudando empatia, tanta gente falando sobre a empatia, né, nas suas várias perspectivas, o lado bom, o lado ruim. Mas de repente a gente vai olhar para a antropologia e, de fato, você não vê muitos estudos falando sobre a empatia. E aí alguns autores começaram a discutir. Primeiro, será que é importante se estudar a empatia nos estudos antropológicos, etnográficos, toda essa coisa aí? Por que será que Não tem muito estudo. não tem muito estudo? Se a gente for lembrar, por exemplo, no caso da psicologia, durante muito tempo, falar sobre emoção em psicologia era um certo problema, né? Por mais absurdo que Sim. seja, mas com a tentativa da psicologia virar ciência, né, se firmar como ciência no começo do outro século, fez com que os estudos em psicologia se afastassem das emoções, afinal, era algo do E domínio interno, né, que a gente isso, não tem acesso, subjetivo e tal, É. e só recentemente é que passou a ser levado a sério dentro da ciência, né, e na antropologia é algo mais ou menos nessa linha. Então alguns autores meio que colocaram a empatia de uma forma que ela realmente não era um tópico de estudo importante. Um desses autores é um antropólogo bem renomado, que é o Clifford Geertz. Esse é um dos caras que o argumento dele era o seguinte, que estudar a empatia pode simplesmente estar revelando mais da projeção do sentimento de alguém sobre o outro do que do próprio sentimento, né? Então, meio que é muito mais uma interpretação, poderia ser muito mais uma interpretação equivocada sobre o outro do que de fato algo relevante e importante a respeito daquela pessoa que está passando por alguma coisa. O que, por um lado, já até traz uma questão. Isso não deixa de ser, mesmo supondo que isso seja verdade,
Ó, a dimensão também. É uma dimensão bem importante. Claro, eu acho que tô achando que ele tá se eximindo do trabalho aí, viu? Ele tá dando Ele trabalhou desculpinha. bastante, ele trabalhou bastante. Mas ele trazia um pouco nessa linha de que era uma discussão do quanto estudar empatia era válido se a gente olhasse a empatia como algo que fala muito mais sobre o sujeito projetando os seus sentimentos no outro do que do outro. Claro, para mim Claro. isso é muito É, válido, mas a gente vem da psicologia, eles estão ali olhando agora desse ponto de vista mais antropológico, e esse camarada achava que não era muito isso. E aí, junto com isso, essa história que ele traz, muito problema de definir a empatia Pois é. e ter clareza no conceito, que a gente da psicologia já vem falando, é difícil mesmo. E aí isso também acabou afastando um pouquinho mais dos estudos e também essa questão da linguagem, né? Como Claro. entender exatamente o que é empatia para esses povos, mas ultimamente tem tido uma mudança muito grande e alguns autores têm trazido esse tópico de uma forma um pouquinho mais clara, mais objetiva, e a gente vai ver isso aí. Nessa discussão toda que tem sobre a questão da empatia, existe uma discussão na antropologia bem legal, que é a da opacidade da mente, que é a ideia da opacidade da mente, que é um conceito bem central. Qual que é a ideia da opacidade da mente? Ela vai se referir à ideia de que pensamentos, sentimentos e intenções de outras pessoas não são facilmente acessíveis. Claro. E aí a história toda, se ele não é acessível ou ele não é transparente, né? Essa noção ela acaba implicando que a mente do outro, em algum grau, é um enigma, né? É um enigma e isso dificulta com que eu tenha uma leitura sobre os estados internos do outro, né? Essa é um pouco a ideia. E aí, o que muitos autores começam a fazer é estudar esse tópico de opacidade da mente em diferentes regiões e povos e Então seria tipo, quão fácil seria acessar esses estados mentais e tal. Teria algum. Então, por exemplo, quão fácil é saber o que você está pensando agora? A outra pergunta é: não é fácil e talvez nem seja desejável, que é o que a gente vai ver de alguns povos, que para alguns povos é até problemático eu achar que eu posso saber o que você está pensando, Claro. sentindo, vivendo, e às vezes é até perigoso. Não, então assim, Porque se eu conseguir, eu posso ter poder sobre você. é porque também tem a questão assim, se o cara for pesquisador e vai para uma cultura dessas diferentes, Uhum. ele tem que tentar entender um fenômeno de forma objetiva. Isso. E aí ele tem que saber, beleza, será que existe empatia, digamos? Será que fulano A daquela tribo está conseguindo entender o fulano B? E Mas isso presume que o pesquisador tem que saber o que o fulano B está pensando para saber se o A está pensando igual. exato. Então tem essa dificuldade, tipo, dessa questão de será que ele realmente entende que... E aí, como que você faz isso, sendo que boa parte das ferramentas que a gente tem agora da psicologia, elas foram desenvolvidas para, né, povos ocidentais, de regiões industrializadas e blá blá blá. Como que a gente adapta essas coisas todas e como que se observa? Então tem várias discussões nessa linha e a gente vai ver um pouquinho cada povo. Fala, o que você está pensando? Se eu fosse um antropólogo, eu investigaria, por exemplo, alguns tipos de rituais que presumiriam a existência de relações empáticas, como, por exemplo, funerais, Uhum, morte em outras culturas. Uhum. Como é que o grupo se comporta em situações dessas, porque seria facilmente perceptível, talvez, questões de contágio emocional, as relações de cuidado com aquela pessoa que se relaciona com a pessoa que Uhum. morreu. Eu acho que seria uma dica boa para o antropólogo. Vai ter um me ouvindo aí. Eu acho que vai ter essa interessante. Eu acho que eles já fizeram isso. Já, inclusive, cara, jura, tá inventando a roda. Ritual é algo que eles sabem É, depassar. Mas aí você pode presumir É, a relação é. empática a partir, por exemplo, do funeral. Se conseguir Então, tudo isso, mas essa que é a questão. De um ponto de vista objetivo, você está presumindo algo como empatia a partir da observação de um ritual. isso. Não necessariamente você sabe se o que a gente está falando é o mesmo tipo de empatia que... Não seria ser o mesmo, mas assim, algumas definições tipo de contágio emocional, por exemplo. Então, coisas nessa linha. Então, Isso, de você se comportar diferente com a pessoa porque você sabe que ela está sofrendo. Isso é relação empática cognitiva. Então, assim, se você perde alguém, sei. não importa qual lugar, qual cultura do mundo, sei. se você vê que as pessoas do grupo começam a se comportar diferente, você presume que elas estão entendendo que ela está em um estado mental Isso. diferente, consegue adaptar o Uhum. comportamento para isso. Assim,
Seria sempre uma aproximação né, Indireta. indireta. A gente vai ver vários povos, vários grupos e o que foi achado. Mas já para chegar direto nesse teu ponto, trazer aqui um grupo que foi muito Dado? estudado por um sujeito chamado Feinberg. Esse Sei. camarada é um antropólogo vivo e tal. Ele ficou muito tempo morando numa ilha. Muitos dos estudos, para quem está escutando, desses estudos antropológicos, eles vão para ilhas, porque normalmente é um local onde tem menos contato com cidades mais urbanizadas, estão mais isolados ainda, enfim, Tem uma prainha também. sempre é bom. Então você tem essas comunidades isoladas, enfim. Hoje em dia são menos, mas mas boa parte dos estudos antropológicos, uma grande parte é feita com essas comunidades, principalmente das ilhas do Pacífico, tem muito estudo com esses grupos. E o Feinberg olhou muito um grupo que são os Anutans, é o grupo dos Anutans. E uma das coisas que ele começou a observar, a primeira coisa que ele verificou é que não existe na língua deles um termo para empatia. Posso perguntar só de onde fica os Anutans? Então, Gabi, boa parte desses estudos eles são feitos nas ilhas em ilhas no Pacífico, né? E no caso dos Anutans, é uma comunidade polinésia que fica nas Ilhas Salomão. Solomon Island. Legal, É. grande, E muitos dos estudos eles acontecem nessas ilhas, nessa região. E uma coisa então interessante que o Feinberg começou a observar é isso, né? Eles não têm descritores, palavras para empatia. Mas ao mesmo tempo, ele começou a perceber alguns outros termos e situações que sinalizavam isso que você estava falando agora há pouco, que parece que a pessoa entendia o outro, ajudava o outro, enfim. Perfeitamente. E aí ele identificou uma palavra que é aropa. Aropa. E que se a gente for olhar em outras ilhas, por exemplo, tem aloha no Havaí, tem várias variações de aropa, na verdade. Essa a origem, inclusive, ela tem, não é piada, né? E aí, uma das coisas que ele identificou é que, no final das contas, aropa não é uma definição precisa de empatia, não é uma palavra, não é um sinônimo de empatia. Mas olha só que coisa interessante, a aropa aparece em vários contextos em que sinalizam, por exemplo, amor, piedade, compaixão, ajuda. Se a gente juntar tudo isso daqui, você começa a chegar numa determinada definição de empatia que envolve perceber o outro, entender a dor, ajudar. Então você tem um combo, né, de emoções aí sendo evocadas e representadas pela mesma palavra. Sim. E uma das coisas que o Feinberg traz muito interessante no caso dos Anutans é que eles, inclusive, usam esse termo aropa como uma forma até de identificar os laços de parentesco. Tá. Então, assim, para eles é muito importante a pessoa demonstrar aropa. Tá. Que é isso, é demonstrar cuidado, demonstrar ajuda. Os laços, inclusive sociais, eles são, nesse caso, nesse grupo, eles são constituídos no entorno da aropa. Exatamente. É o que é meio que aquilo que a gente discutiu uma vez, né? Da empatia é uma cola social e algo nessa linha, né? Que a gente viu que por um lado por outro tem problemas, e a gente vai ver que no caso deles também tem problemas. Claro. Aqui também ela funciona como essa amarração dos vínculos sociais. Então, demonstrar a aropa nessa comunidade é algo bem importante. Então, assim, é uma emoção bem forte, bem importante nessa história toda. Que na verdade é uma questão em outras sociedades, inclusive a nossa também, né? Vocês veem alguém integrando o grupo, por exemplo, que trabalha aqui, e você vê que se essa pessoa é capaz de perceber as demandas do grupo, necessidades, seria um tipo de aropa também, vai ser bem incluída. Isso, vai ser bem incluída. E aí, uma das coisas que o Feinberg também descreve, e aí que vai ficando interessante, porque a gente fez toda aquela discussão sobre a empatia no primeiro episódio de empatia e no segundo, mostrando lados positivos e lados negativos. E a observação do Feinberg, quando ele ficou com os Anutans, traz exatamente os dois lados. Demonstração de aropa, mostrando essa relação de parentesco, o papel dos vínculos e tal. E uma das coisas que eles colocam que
aropa não é demonstrada para aqueles que não tenham laços sociais, pessoais. Muito pelo contrário, tem uma passagem, inclusive, que o Feinberg traz na descrição desse grupo, que, inclusive, eles são muitas vezes até incentivados não só a não demonstrar aropa para o estrangeiro, Fazer o contrário. como não ter, vamos chamar de escrúpulo moral, né? Então eles veem o estrangeiro que chega lá na ilha deles, muitas vezes como pessoas violentas, irresponsáveis, e aí dessas pessoas eles estão, inclusive, eles têm direito de tirar vantagem pessoal. E o que seria a Ou vontade? seja, você poder abusar, qualquer coisa. Você, Tapar na cabeça. não sei exatamente como que eles abusam, mas O Feinberg sofreu isso? Não, Mas não, ele foi aropado já. ele foi aropado. Sim, Então, confesso. olha só que coisa interessante. Então, aqui a gente tem, numa comunidade, não tem um termo específico para empatia, tem um termo que representa, dependendo da situação, pode ser interpretado como amor, dó, piedade, compaixão, ajuda, e que é percebido quando é com relação de parentesco, mas não quando não é relação de parentesco, e muito pelo contrário. Isso, de certa forma, é o que a gente, quando está fazendo psicologia, observa quando a gente está falando daquela empatia afetiva, Sim. que é demonstrada para aqueles que são do nosso grupo, por exemplo, e não para aqueles que são de outros grupos, né? E aí é que vai ficando interessante essa discussão, que tem que ser cada vez mais interdisciplinar, né? Da gente olhar a empatia e olhar os vários construtos que a gente tem na psicologia, mas também trabalhando em conjunto com outros profissionais, né? Claro. Então, aqui é uma ideia bem interessante que vem dos Anutans, né? Então, essa ideia de... Vai permitir, então, a gente entender quais são os construtos que seriam universais, né, e humanos, e de que maneira questões culturais poderiam influenciar, né, tais aspectos, por exemplo, como empatia. Me Sim. parece algo bem universal, me parece, acho que é na verdade Então, universal, porque depende dessa capacidade de interpretar o outro, e isso está por trás, por exemplo, de qualquer coisa como ação conjunta, Sim, sim, né, como processos colaborativos, sim. mas aí realmente tem essas nuances, né? E assim como a gente vai ver uma diferença de linguagem nos povos, tem uma diferença de linguagem nas áreas. Claro. E aí as áreas acabam, às vezes, achando que não dá para estudar empatia por isso ou por aquilo, porque... O primeiro que falou, tipo assim, não, isso. mas a questão da projeção, cara, pode fazer parte também. Pode ser exatamente isso não é problema. Exatamente. Ele já, mas só que ele parte talvez de uma definição inicial, para ele é impeditivo de fazer isso. De estudar isso. É mais ou menos por isso que eu trouxe a ideia, mais ou menos a psicologia no começo do outro século, Claro, também. se afastando dos estudos sobre as É uma emoções. questão de paradigma, né? É, A pessoa aceita as ideias como se fossem basilares, fala, não dá para fazer isso, não. Exatamente. Só ninguém desenvolveu ainda a ideia certa. E aí, além do Arupa, temos mais Tem coisas? mais coisas, tem mais coisas. Tem uma outra comunidade bem interessante também, que é a dos Banabans. E é um outro grupo também das ilhas do Pacífico, bastante estudados. Um dos autores que estudou muito os Banabans foi o Elfried Hermann. Sei. Ele fez vários estudos com os Banabans. Os Banabans, eles são da região da Oceania, da Micronésia, mas eles estão vivendo em Fiji desde 1945. Eles saíram da região de origem e eu já vou explicar por quê. Vulcão. E o porquê tem muita relação com a forma como se dá o vínculo com o outro. Foi vulcão não, né? Não foi o vulcão. Eu sempre achei vulcão. Eles foram para Fiji, né? Tá. Aí vai Eles fugiram de Fiji. Vulcão também, é o mesmo motivo, né? É o mesmo motivo. Ele fugiu dali. No caso dos Banabans, uma das coisas que se observa é, de novo, não tem um termo específico para empatia, mas tem um termo muito interessante que é o Tenanoanga. Tenanoanga. Eu não sei se fala desse jeito. Mas vamos falar agora. Tenanoanga. O Tenanoanga, esse termo, se ele for decomposto, ele basicamente teria uma tradução mais ou menos como assim, dar ou doar o coração, sabe? Bem bonito, Tenanoanga. E aí, esse termo, assim como aquele aropa, ele engloba várias coisas. Ele engloba amor, ele engloba compaixão, ele engloba preocupação, ele engloba piedade, e ele implica algo que é uma disponibilidade em ajudar o outro que
está em necessidade. Certo. Por isso que vem essa ideia de dar o coração. Então, não é só a piedade, a percepção do outro, da dor, enfim, mas é também se colocar à disposição da ajuda do outro. E aí é muito interessante porque Tenanuanga, para esse grupo, faz inclusive parte de quem eles são, do como eles se veem. Então, eles valorizam muito Tenanuanga quase como um ethos, sabe? Sim, Faz parte deles, né? tem que fazer isso com os coleguinhas, ter Tem que essa coisa fazer, toda. tem que demonstrar. Na Então, verdade, você, novamente, é uma cola social, né? São é, ações que são de cooperação e colaboração que tendem a aumentar essa relação social, né? exatamente. Tenanuanga. Tenanuanga, que no inglês o Herman meio que colocou como hard giving, né? Então, essa coisa da doação mesmo do coração para o outro, enfim. E uma das coisas interessantes é que eles têm essa ideia toda de doação e de Tenanuanga e de ajuda. Isso fala muito sobre a própria hospitalidade deles. Então, diferente do que a gente falou agora há pouco para o Aropa, nesse grupo, o estrangeiro, que normalmente quando chega numa ilha está em necessidade, ele é ajudado e eles cuidam e eles têm muita hospitalidade. Então aqui a gente está vendo dentro do que a gente está muitas vezes chamando de empatia, amplificada para além do próprio grupo. Claro. Então tem uma preocupação e um cuidado com o outro e eles valorizam muito isso. Mas isso fez com que eles sofressem golpes. Claro, Porque claro. parte da história deles terem saído da Micronésia para Fiji foi porque a região deles é rica, eu não me lembro agora exatamente qual é o minério que tem. Eita, chegar É, em crises. e aí começaram a chegar pessoas que a princípio eram para explorar e eles receberam, e a forma como eles receberam acabou deixando eles vulneráveis, eles passaram a ser explorados, e quando eles viram, eles tiveram que deixar a própria terra. Tanto que na cultura deles tem uma série de músicas os jovens ainda mantêm até agora, Espanha ali. de sair da terra e de meio que cantar um pouco essa coisa da piedade. E uma delas é mais ou menos algo que eu não lembro exatamente a letra, mas é uma coisa que fala da piedade, da dó com relação aos ancestrais que não entenderam o que era o dinheiro. Caramba. Então tem toda uma narrativa, uma narrativa que eu digo, uma comunicação, né, uma transmissão oral, né, Isso. contando um pouco essa coisa dos antepassados que não entenderam a dimensão do dinheiro e a hospitalidade deles acabou deixando com que o espaço fosse invadido Agora, e que eles fossem explorados, né? Então, engraçado que você fala assim, aí você vai ver. A gente fala da psicologia, teve uma grande base na Europa, né? uhum, E muito europeu chegou lá nessas ilhazinhas e não tinha Tenanuanga, não. não tinha o menor Nem na Europa, nem nada. não tinha Chegaram. Europa nem nada. E se chegasse os Banabãs na Europa, também não teria Pérez Não teria Tenanuanga, nenhum. não. Por isso que essa ideia, agora é o lado que a gente fala, né? Tem as questões universais, mas tem as questões culturais, né? Porque você vê uma comunidade como essa, tá um pouco diferente da outra, Claro. e muito diferente da nossa. Nossa. E é muito mais grupal. Nesse caso aqui, eles sofreram por isso, a hospitalidade era um fator importante, Agora, né? deixa eu trazer para tua reflexão que os Banabãs me fizeram aqui agora. Faça. Será que o dinheiro acaba Tenanuanga? Será que o dinheiro ele atrapalha o Aropa? Será que a classe econômica, social, será que muda essa questão da empatia, por exemplo? Então, Gabi, essas são discussões que se tem, inclusive, divisões de mundo e de posicionamento sobre modelos econômicos, enfim, né? Qual é o peso dessas coisas todas, né? Vamos trazer isso para outro episódio, que eu acho interessante. Eu acho que é bem legal isso, uma discussão bem boa. Parte tem você está trazendo, né, na parte mais econômica do dinheiro, mas a gente pode trazer até uma coisa mais ampla, que é o valor subjetivo de alguma coisa, ele pode comprometer as relações, né? Pois é. Ele pode comprometer o vínculo, enfim. É interessante, porque É. fica essa discussão na psicologia de, por exemplo, alguns valores, quando são culturais, você não tem uma relação que nossa sociedade tem que tudo, de certa forma, pode ser entendido dentro do valor econômico. Sim. Qualquer coisa você pode atribuir um valor, Uhum. um órgão, uma pessoa,
E é como se a gente criasse essa capacidade de translacionar tudo dentro de uma lógica da economia, né? Sim. Os terranomias não, né? E por isso não conheci, inclusive, o dinheiro nesse sentido. Certamente tinham questões de algum tipo de valor, de algum tipo de moeda, mas Tem. esse dinheiro como algo além da relação da humana, né? O dinheiro como algo maior, né? E os terranomias perderam a casa, hein, bicho? Eles perderam a moradia. É muito dessas questões de empatia, quando a gente vai olhar nesses grupos, elas trazem uma discussão muito interessante, que é a empatia como ação. Então, e aí isso tem muito a ver com o que você está falando, porque entra uma discussão de valor. Então, para alguns, por exemplo, a empatia como ação está muito relacionada, por exemplo, a você dar abrigo para alguém. Claro. E para muitos, ela está relacionada com alimentação. Isso é importantíssimo. Então, você fornecer alimento é algo importante, né? Então, esse tópico, quando você está falando do valor, né? Do valor que tem as coisas, para muitos, é essa ideia do alimento, né? Eu acho importante. O que a gente está oferecendo para os outros que faz com que eles sejam cuidados, sejam recebidos, enfim. Então, essa é uma discussão também bem importante. Então, tem várias comunidades que a parte da alimentação ela é fundamental, é uma troca material. E aí fica muito curioso quando a gente discute essas coisas dos dois lados da empatia, porque em algumas comunidades, por exemplo, a empatia é percebida exatamente na oferta de alimento para o próximo, Claro. e ao mesmo tempo ela é percebida no sentido inverso pela recusa em oferecer comida. Isso. E aí é que a coisa vai ganhando aquele contexto do que a gente já falava. Então, isso que você está trazendo do dinheiro, nesses casos, por exemplo, um valor importante é a comida. Claro. E aí, em alguns grupos, você observa isso. As pessoas que não fazem parte, ou não são percebidas como fazendo parte de um determinado grupo, elas, por exemplo, não, elas é recusado oferecer comida, por exemplo, Claro. a elas, né? Então a comida ela traz aquela ideia da comida como amor, como cuidado, como preocupação, porque a sobrevivência é elemento básico. E no caso dos que não fazem parte do grupo, você não oferece, você recusa. Eu não sei se tem estudo sobre isso, né? Mas as desculpa, observações que eu sempre fiz na minha vida, o tipo de ação que eu acho que é ofensiva em qualquer cultura é você vai numa roda numa mesa, né? Dentro de um círculo social. E eu vejo muito em restaurante, né? Todo mundo recebe um pratinho e esquece o seu, por exemplo, ou não deu o seu. Cara, isso é uma coisa a gente tão Como que é? triste. Todo mundo faz. Você tá no restaurante, faz uma roda de pessoas, chega lá e as pessoas pedem um prato. E ele pedem. E aí chega lá a comidinha de todo mundo, de repente o garçom esquece o seu. Sei. Cara, isso é tão triste, né? Assim, dentro da minha loja de tristeza, meu white people problem, né? Aham. Mas assim, pensando que é uma questão básica, você dividir, por exemplo, um momento de comida, por exemplo. Qualquer cultura que você tenha aí, A ideia é que no cristianismo aí da divisão do pão, né? isso, e alguém que você não recebe Em várias você é esquecido, isso é um negócio pesado demais. É, É uma é. ofensa. Tanto que pra quem tem restaurante, um dos piores erros que se tem é na hora de servir comida, você esquecer o prato. Isso é uma das piores. Você já recebeu alguém na sua casa para jantar e deixou de servir alguém? Não, eu acho isso muito ofensivo. É muito ofensivo. Muito ofensivo. Não faria isso, não faria. Isso tem essas Tanto questões. que para algumas culturas, inclusive, é aquela ideia da mesa farta e de receber todo mundo. A ideia do Thanksgiving, né? De sempre ter um lugar à mesa para quem chegar, né? Para quem vier. Essa questão da comida e um outro que tem até o Game of Thrones expõe um pouco a questão do casamento sangrento lá. Aham. Que é a ideia de você receber alguém na sua casa comete um crime contra você. Sim. E aí você lembra da história dos Banabancho, Aham. do termo Tatanuanga? Tenanuanga. Tenanuanga. É a ideia de que na cultura, acho que foram os Incas, eu acho, que os espanhóis chegaram e os Incas receberam, o imperador recebeu os caras em casa. E eles contam os espanhóis com a história tipo assim, nós conseguimos dominar e subjugar 3.000 pessoas com 200 espanhóis. Os caras estavam na casa do imperador, foram convidados a entrar, comeram na casa do cara, e lá de dentro sequestram o cara, Uhum. matam os principais cabeças lá Bem. do império do cara e dominam enquanto isso fosse uma vitória. Isso. Eu acho uma das maiores histórias de violência que eu já vi. É porque ele abusa da boa fé Abusa do hóspede. Do hóspede, não, do. do hóspede,
Anfitrião. do anfitrião, Anfitrião. que é essa ideia. E por isso que muita gente discute o quanto tem de cultural ou universal o fato da gente ser cismado com o de fora, né? Claro. Com o que não faz parte do teu grupo, porque muitas vezes é isso, você vai poder ter atos de traição, né? Isso é pesado. Por exemplo, Não seria tão traição porque não seria o seu próximo, né? É, É um tipo de traição. Você tá dando abertura pra você, pessoa. você pôs ela pra dentro da tua casa Já era, já e será. ela agora vai ir contra você, né? Isso é um crime pesado. Por isso que muito das discussões morais é quando existe traição, ela é muito mal vista, né? Tem essa discussão também legal que acho que vale a pena depois pensar sobre a questão dos crimes em outras culturas também. Sim. Então, a antropologia, a perspectiva do crime na antropologia é Sim, interessante. sim, Porque existem alguns crimes que são universais também. Na verdade. sabe? Exatamente. Legal. Uma outra coisa que tem muito a ver com isso que você estava falando agora, Gabi, aí é de uma comunidade no México, e que eles também estudaram bastante, que são os Tzotzil Maia, né? E nesse caso aqui, para esse grupo, eles acreditam nessa coisa da opacidade da mente, né? Ou seja, essa ideia de que não dá para entender o outro, e mais ainda, numa ideia quase que de uma opacidade social. Ou seja, qual que é para eles o ponto todo? É que o que é publicamente demonstrado não necessariamente reflete o que a pessoa está pensando. E, na verdade, boa parte serve para encobrir o que a pessoa tem de negativo contra você. Então, essa visão agora de ocultar sentimentos negativos contra o outro, meio que como proteger, e eu não tenho como ter acesso a isso. Então, tem toda aquela coisa da polidez, né, que a gente discute muito, né, no dia a dia, ser educado com a pessoa, mas não necessariamente a educação está transparecendo o que você tem de real intenção. Claro. Enfim. E aí eles discutem muito esse ponto da opacidade, meio como uma questão para ocultar esses estados internos, né? Sim. E ao mesmo tempo valorizando a cortesia, a educação, como uma forma de manter minimamente um equilíbrio social, né? Sim. Mas aí não teria nada de não ter nada longa, não. Não tem, Só não, que o não tem, não tem Tenaguan, mas essa ideia da opacidade. Tá, existe. Então, assim, também. você vai verificar eles fazendo algum tipo de atribuição sobre a intenção do outro, mas, em geral, eles acreditam muito nessa opacidade, né? Que Claro. não tenho como saber, até porque muitos vão estar, na verdade, querendo camuflar seus sentimentos negativos, né? E na verdade isso existe também na nossa cultura, né? Então é uma nuance também desse processo da empatia, né? Porque a gente vai tentar inferir a ação do outro, mas claro que o princípio básico é a incapacidade disso. Tanto que a teoria da mente é uma teoria porque a gente não consegue Porque é uma perceber teoria, de verdade, né? Na prática, sempre vai ser uma teoria no final das contas. por isso que tem até a teoria da teoria, né? Exatamente. Tem um outro grupo também bastante estudado na região ali da Papua Nova Guiné. E aí tem o Roger Lohmann. Esse camarada estudou muito um grupo que são os Assabanos. Eu não sei se fala desse jeito em português. Assabanos. Eu não sei também, tô vendo. Enfim. E aí ele traz também uma discussão sobre os Assabanos, e assim como os outros que a gente falou, eles também não têm uma palavra para empatia. Essa comunidade acredita na ideia da opacidade da mente, de que não dá para ler a mente do outro, mas ao mesmo tempo eles valorizam uma coisa que a gente poderia chamar de conexão emocional, e eles têm uma expressão para isso, que é um conceito chamado SOSAT, que se a gente quebrar essa palavra, ela quer dizer coração com. Então, coração com, mais ou menos é que o Tetanuanga você tá dando coração. Nesse é um coração com. Você pega emprestado. E aí, isso, e olha só que coisa legal desse caso do coração com, né? Eles têm uma ideia quase que de uma empatia corporal, quase que uma coisa que pra gente seria meio telepática. Claro. Então tem algumas respostas fisiológicas do nosso corpo que eles atribuem que elas têm um significado. Então, olha um exemplo. Tem um termo, eu não me lembro agora como que é a palavra, é muita palavra diferente, é uma palavra meio diferente, que ela basicamente está refletindo o seguinte: a transpiração que a gente tem nas axilas, mas imagina você tá paradão, não tá fazendo exercício físico nem nada, e você começa a transpirar. A interpretação que eles têm disso é de que essa transpiração que você está tendo
é em função de um outro que está chegando. Então, meio que você está meio conseguindo entender a chegada de alguém Pela pro- transpiração. pela tua transpiração. Por isso que chama essa questão de uma empatia corporal, que Olha, pra gente é meio telepática, é mística, né? A ideia é bem mística, mas é uma ideia muito curiosa, né? Porque é você conseguir se conectar com alguém por claro. meio de um sinal. Claro, Mas é uma só pra interpretação. saber, é antes da pessoa chegar ou ela já está chegando Não, dentro? ela nem vai chegar necessariamente, né? Ele acredita Que tem alguém chegando. que tem alguém chegando. Eles têm várias coisas nessa linha. Uma delas é isso, que é essa ideia desse Isisitibo. É uma coisa assim, Isisitibo, a A palavra, pessoa também que é o do suor. E a outra que eles têm, desculpa, Gabi, fala. e a outra que eles têm, que é uma coisa meio que uma conexão telepática, que para eles se dá pelo sonho. Sei. Então, por exemplo, numa das descrições que o Lohman faz, uma das pessoas do grupo comentou com eles que quando você sonha com alguém, essa outra pessoa está tendo o mesmo sonho, ela tá com você Mas você naquele fala sonho. assim, isso, a gente também tem essa crença na nossa cultura. É. O pessoal fala a mesma coisa, sonho com você, o pessoal achando que se encontra em sonhos. Isso. E tem também assim, minha orelha esquerda tá vermelha. Tá escrito, Tem tô alguém falando fala mal de mim. isso aí. Então, são essas tentativas, e aí que é interessante, né? Porque tem uma discussão de que eu não consigo ler o outro, mas tem ao mesmo tempo essas tentativas um pouco místicas e um pouco baseadas na observação do corpo, na mudança de temperatura, na sudorese, na frequência cardíaca, né? Para tentar entender um pouco as Porque relações. essa fluorescência social existe isso, né? Quando eu vou dar aula, por exemplo, eu sempre você começa a falar, e a questão claro, da ansiedade social leve, todo mundo vai ter, né? Desafio. Geralmente é axila esquerda, cara. A sua aqui é mesmo. Quer dizer que então essa cultura dos caras aí, cara com a suvaqueira grande é só assim, tá chegando a galera aí, né? Toma sudorese, cara, suando do sovaco ali. Eu fico pensando sobre. Não, mas é interessante. Porque eu fico pensando aqui uma questão séria agora, tirando a suvaqueira e tudo mais. Essa percepção da opacidade mental, novamente, eu não fico pensando se. Eu não vou questionar o trabalho dos antropólogos, mas de que maneira até essas culturas entendem quando alguém fala assim, cara, vocês não conseguem interpretar um pouco a mente do outro, e de que maneira o cara vai entender que isso seria uma. Aí algumas pessoas tentaram fazer. Então, por exemplo, na Samoa, tem vários, mas teve um, por exemplo, que ele fez um estudo que ele tentou fazer aqueles estudos de falsa crença. Sim, legal. Tentou fazer teoria da mente Legal. e com eles, ele fez uma adaptação daqueles testes, o Cup Test, né? Tipo, o CLN, um desses testes e tal. E aí ele levou para fazer estudo de falsa crença com eles. E aí ele foi fazer com as crianças samoanas, né? Ele foi para Samoa para fazer o teste. Achou a mesma coisa. Não. Ué. Existe uma compreensão mais tardia de falsa crença. Aí eu vou levantar essa batata. Agora. Então, levantar porque na psicologia ocidental, com estudos em vários países, então, a crença é que nós desenvolveríamos, teoricamente, mais aos 4 anos, com esses testes de falsa crença, mas agora parece um bocado de pesquisadores dos últimos 10, 15 anos, vendo que, na verdade, isso começa muito antes, com 2 anos. É porque a forma de fazer a pergunta não era aquela forma que se ligaria. Então aí começa até a discussão. É. Uma das discussões, por exemplo, que esse pesquisador trouxe é que talvez essa ênfase na opacidade na mente atrase o processo. Tá. Então, você já tem culturalmente uma ideia de que eu não tenho como saber o que o outro. E aí talvez isso atrase um pouco esse desenvolvimento de uma habilidade como essa de detecção de falsa crença, teoria da mente e tal. Mas, ao mesmo tempo, é isso que você falou, tem uma série de questões relacionadas ao tipo de avaliação, ao tipo de pergunta, a tarefa, a explicação que se dá. Eu só pensando assim, se o cara, em nossa cultura ocidental, que temos a linguagem, já assim, que temos isso em comum, a gente consegue perguntar para uma pessoa de qualquer país, ela vai ter uma compreensão mais próxima do que você perguntar para uma pessoa que tem uma cultura diferente, que os outros termos, né, tem outras concepções. Se nessa cultura da gente, com uma série de estudos em vários países, se a gente chega a essa conclusão agora, depois de dos últimos 10, 15 anos, ou seja, bem recente, para falar, não, bicho, não é com 4 anos não, é com 2, na verdade. Porque os testes que eram feitos... Eles acharam umas crianças com 8, 12 anos que ainda não tinham. Aí da Samoa? É.
Então eu tô achando que é questão de linguagem, eu tô achando que é o jeito de perguntar, e também certamente pode ser questões culturais. Talvez Tá. assim, É por isso que a gente cada vez mais precisa juntar claro, psicólogos, antropólogos e fazer para ter uma compreensão melhor desses fenômenos, né? porque Porque assim, olha, se for cultura, porque olha, não, porque assim, se for cultural tem um peso enorme, né? tem um Você peso. imaginar que o simples fato de você ter uma interpretação diferente sobre o que é a leitura do outro muda numa habilidade cognitiva Então, como essa, o peso é muito grande. mas você pega assim, por exemplo, da cultura de caçador-coletor, vou falar uma criança de 12 anos, não sei se o caso é boa. Cara, a nuance que se tem de você ter um processo de caça e coleta, que você tem uma caça em grupo, isso exige um Uhum, nível de empatia sim. cognitiva. Então, assim, às vezes o cara vai fazer um teste do copo lá, e o cara não acha isso, fala assim, não conseguiu e tal. Aham. Mas se ele fosse observar um movimento em grupo, por exemplo, de uma caça que existe Talvez aparecesse. acho que Talvez é a forma como se adaptaram. pois Foi é. adaptado o teste, é. Não sei te falar que eu não vi tudo também, né? Mas eu acho que assim, Não, o estudo ele é relativamente bem feito, que eu claro, estou trazendo. Mas eu concordo pois é, 100% com você com essa crítica, porque não teve uma adaptação cultural mesmo, transcultural tão boa. pois é. Eles pecaram um pouco nessa história toda. Um pouco diferente daqueles estudos feitos com jogos econômicos do pessoal que eles coletaram Peru, coletaram um monte de lugares, fizeram uma adaptação muito boa dos testes econômicos, e aí você consegue ver alguns padrões. Tem diferenças, Claro. tem lugares que têm formas de jogar um pouco diferentes, e o altruísmo é manifestado um pouco diferente, mas tem alguns padrões. Nesse caso aqui chama bastante atenção, porque tem um atraso importante na teoria da mente. Eu acho, É, eu não sei, eu acho estranho, é. assim. Porque Mas, imagina assim, que seja uma habilidade, novamente, tem um caráter universal, essa é, capacidade de compreender o outro. Porque qualquer grupo que tem habilidade de ação coletiva, ele deve ter um grau. para conseguir entender minimamente. É, Mas é engraçado, porque aí se a gente for pegar, vamos sair da Samoa e ir para outro lugar, né? bora, vamos viajar. Vamos viajar mais. Mas a gente tá viajando só nesses lugares bonitos e Tá tal. bacana. Mas Mas só vai pra lugar que tem, né, irmão? Um mar bonito, mar um bonita. peixinho bom. Se a gente for, por exemplo, para juntar com essa história para um grupo agora que são dos IAPs, na cultura deles, eles, inclusive, e aí por isso que pode ter um peso cultural, mas não na mudança da habilidade, mas na forma como ela é manifestada. Porque olha só nos IAPs, que é outro grupo, tá? Não é o do Samoa, né? Mas é outro grupo. Mas olha só que coisa interessante. Nos IAPs é valorizado o segredo. O que quer dizer isso? A ocultação, a privacidade, e isso acaba limitando o quê? Limitando exatamente a própria manifestação de empatia, porque é valorizado você garantir a Privacidade. sua privacidade, a sua vida íntima. Mas vê só, então. Se a pessoa garante privacidade e segredo, é porque ela sabe que existe a capacidade de Exato, isso então. E aí que começa a ser achar bem interessante. bem interessante. E aí eles vão ter também várias questões, vários termos que vão remeter também à preocupação, compaixão igual aos outros. Então, muitas vezes essas questões, elas têm obviamente um peso cultural, mas tem alguns fatores que parecem bem comuns. É só a forma de abordá-los. Certamente, assim, é legal você pensar nessas nuances. A gente fala assim, tá, compaixão é uma coisa, amor é outra, empatia é outra, empatia de vida cognitiva, né? A gente tem essa visão estruturalista Uhum. na ciência, nos conceitos, e é uma visão bem analítica da coisa, vai quebrando em detalhes, Isso. dimensões, que é interessante, interessante. Mas às vezes perde um ponto interessante que essas culturas têm, que, cara, às vezes acho que talvez tem uma base muito parecida, todas essas emoções, Uhum. esses comportamentos. E você fala assim, não tem empatia, mas tem coisas muito parecidas, muito A gente parecidas. só não sabe perguntar, Só não sabe não perguntar sabe direito. avaliar, né? Inclusive, até pelo comportamento de algumas dessas tribos, os caras eram muito mais empáticos que a gente. Com certeza. Alguns se deram bem mal. Bem mal por causa disso. Os barabãs, né? Pois é. Enquanto isso, os espanhóis invadindo a casa da galera e. Exatamente. É. Exatamente. Bem, É isso. bem interessante, viu? Gostei dessa viagem. Gostou? Gostei bastante. E saiu de graça, né? Pois é. A gente foi lá para os Pacíficos, navegou num monte de ilhas, enfim. O pensamento é uma maravilha, né? É uma maravilha. Consegue. Tem aquela música Cidade Negra que eu esqueci qual é, mas tem uma música que fala sobre isso. Você esqueceu. Eu esqueci. Mas você sabe que ela fala sobre isso. Fala sobre uma coisa sobre o pensamento. Eu não vou arriscar falar o que você está pensando, porque eu acho que você tá meio opaco.
tá uma capacidade bem bacana. Eu tô pra mim mesmo, né? Tenho alta capacidade de Você já tá opaco por conta do vírus. excesso de secreção na cabeça. Mas muito bom, Gabriel. Bom, Muito Paulo bom. Borges. Estamos de volta. Mas é isso aí. É isso aí. Essas discussões são bem importantes. Essas discussões trazem muito o desafio atual da própria psicologia, que é fazer uma psicologia para além das questões ocidentais, né? Mas ao mesmo tempo integrar, né? Integrar com os estudos antropológicos, enfim, né? Acho que está faltando essa troca para os dois lados, né? Pro lado da psicologia entender os estudos etnográficos de uma forma melhor e ao mesmo tempo essa questão que a gente tem de experimentação e de construto. Então, volta a questão de paradigma, assim, É. novamente, a gente passou um tempão a ciência sendo produzida em uma região do mundo e trazendo a ideia de que eles sabiam pensar, eles sabiam, né, fazer ciência, o resto não. Tanto que essa visão de que o animal era inteligente, não tinha Isso. ciência, né, que o povo branco era, né, mais inteligente também. Isso são uma visão de mundo completamente equivocada. Exatamente. E você começa a mudar a pergunta, o jeito de olhar o fenômeno, você começa a ver que, na verdade, os animais são muito inteligentes. Exato. Não, exato. Até mais que a gente. Nível de comunicação, de linguagem. Imagina. Interessante isso. Muito bom, Gabriel. Obrigado, Borja. Gostei. Welcome back. Obrigado, Luiz. Estamos de volta, viu? Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, abraço.